Tudo bem, povo de Deus? Mais uma palavra do Senhor ao teu coração. Esta é a terceira parte da série de pregações, livro de Gênesis, capítulo 13. Então nós estamos pregando o capítulo 13. Capítulo 13, assim como vários outros capítulos desse livro, ele é muito rico em detalhes, tem muitas informações, para que não fique tão extenso e pesado aí para você estar ouvindo, nós dividimos em algumas partes. Na primeira parte, nós ministramos Gênesis capítulo 13, versículo 1 até o 4. Na segunda parte, ministramos o capítulo 13, versículo 5 até o 12. E hoje, nessa terceira parte, ministraremos em 3 versículos. O versículo 13, versículo 14 e também o versículo 15 de Gênesis capítulo 13. Então, Gênesis 13, versículo 13, 14 e 15. Vamos à leitura? Diz assim: o povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Dá uma pausa apenas para entendermos, na segunda parte da ministração. Se você não viu ainda, volta lá e acompanhe a mensagem da parte 2 e também a 1, para você pegar aí a ministração completa. Havia uma discussão entre os pastores de Ló, que era sobrinho de Abrão, e os pastores de Abrão. No versículo 8, nós já vimos lá que Abrão disse para o seu sobrinho Ló: olha, não vamos entrar em conflito, em discussão, os trabalhadores aí estão conflitando o tempo todo, somos parentes próximos, Então, dá uma olhada na terra, escolha um lugar que você quiser ir, e você escolha e vá para lá, Vamos apartar. Se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, e se a esquerda escolheres, então eu irei para a direita. E aí o versículo 13 já deixa claramente que a escolha de Ló não foi a melhor. A região que ele escolheu ir era a região de Zoar, aonde ficava Sodoma e Gomorra. Era uma terra muito bonita, Era um pasto verde, tinha muita água, era bem irrigado ali. Qualquer agricultor que vê uma terra dessa também vai encher os olhos, vai encher o coração, porque é mais fácil de cultivar, é mais fácil de irrigar, tudo que plantar dá, os animais têm água para beber. Então a possibilidade de aumentar o patrimônio é muito grande. E talvez Ló decide para lá pensando em aumentar o seu patrimônio, aumentar a sua riqueza. Mas nós já vimos na mensagem parte 1 que riqueza não é tudo na vida de alguém. Nós podemos até adquirir riqueza, mas perder a nossa paz, perder o nosso sossego. Poderemos até adquirir riqueza, mas perder a saúde, enfim. Nós já falamos lá, ok? Então, quando ele chega lá e depara que os homens daquela terra eram perversos. Olha lá, o povo desta região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Abraão, naturalmente, ele escolheu ficar ali mais um tempo, porque Deus já havia mandado ele sair do Egito. Ele sai e volta para o lugar de onde havia saído, lugar onde ele também já havia edificado um altar. E Deus volta a falar com ele naquele lugar. E ele decide ficar naquele lugar mais um tempo. No versículo 14 diz assim: depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Percebeu como que não vale a pena ficar discutindo por coisa pequena? Ficar conflitando por coisas que não vai agregar valor? Abraão abriu mão da discussão, do conflito, deixou seu sobrinho escolher aonde ele queria ir e ficou ali. Para quem pudesse analisar de longe, poderia pensar assim: puxa, mas Abraão ali, ele foi bobo, ele poderia ter escolhido ficar no melhor lugar, na terra mais bonita. Afinal de contas, ele é o tio,
Ele é a figura mais velha, mais experiente, ele tem a voz, ele poderia decidir, mas ele abriu mão do seu direito, confiando apenas no Senhor, na palavra do Senhor e naquilo que Deus determinaria para ele. Aqui entre nós, nunca vá para um lugar ou aceite proposta nenhuma sem antes ouvir a voz de Deus. Porque entre aquilo que as pessoas falam, entre as propostas que nos chegam, fiquemos com as propostas que vêm de Deus. Fiquemos com as orientações e revelações que vêm do Senhor. Às vezes, mudamos de casa, mudamos de bairro, de cidade, de estado e às vezes de país até mesmo, sem consultar a Deus. Não faça isso. Isso é um perigo terrível. Ló, ele simplesmente deu uma analisada e demoradamente nós verificamos no versículo 9 que ele escolheu pela beleza da terra, pela possibilidade de aumentar a sua riqueza, mas ele não verificou quem habitaria naquela terra, quem morava lá, se o povo era temente a Deus, qual era o costume, qual era a cultura. Ele colocou em risco a sua integridade física, moral e a moral de toda a sua família e ainda correndo o risco de perder a salvação, de perder a comunhão com Deus. Queridos, não deixa jamais de consultar o Senhor. Às vezes é uma proposta de emprego, é uma transferência de lugar e nós simplesmente olhamos para os números. O salário é bom, os benefícios são bons, tá, mas e a comunhão com Deus? E a tua paz? E a tua alegria? E a alegria da tua família? Então, não olhe apenas para a aparência ou pelo retorno material que aquilo possa trazer. Ore ao Senhor, consulte ao Senhor e tome a decisão com segurança. Abraão, ele decidiu ficar ali. Como ele decidiu ficar ali, diz que Deus falou com ele. E Deus visita ele relembrando das promessas que já havia feito no capítulo 12 de Gênesis. Dizendo, Abraão, dá uma olhada, aonde a tua vista alcançar, tudo isso eu te darei. Dá uma olhada, desde o norte, o sul, leste, oeste. Perceba que ele abriu mão de discutir com seu sobrinho e falou, ó, escolhe um lado para você ir. E ele escolheu ir para a região de Zoar. Porém, Deus falou com ele, eu não vou te dar só um lado, nem só o direito ou esquerdo, mas norte, sul, leste, oeste, eu darei a você, darei os seus descendentes e darei toda essa região, aonde a sua vista alcançar, como propriedade para sempre. Percebe, querido? Não vale a pena discutir por coisas pequenas. Deus tem algo melhor. E esse algo melhor não vem simplesmente das mãos dos homens, mas vem do Senhor. A bênção não estava concretizada na sua integralidade, mas já era algo para ele continuar vislumbrando, continuar crendo, porque Deus, passo a passo, paulatinamente estaria providenciando para o cumprimento desta promessa em o nome do Senhor Jesus. Agora, você percebeu uma coisa interessante que nós observamos aqui no versículo 14? Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão. Por que Deus não falou antes com Abrão? Só depois que Ló partiu? Não é engraçado? Poderia ter falado antes. Bom, eu não sei quais são os reais motivos, mas uma coisa nós percebemos. Lá no capítulo 12 de Gênesis, Deus fala para Abrão sair-te da sua terra, da casa do seu pai e do meio da sua parentela. Bom, Abrão já havia saído de Ur dos Caldeus. O seu pai já não estava com ele, mas ainda havia um parente. O seu sobrinho estava com ele por toda parte. Aonde ele ia, o seu sobrinho ia. E aí você pode estar se perguntando, mas o que tem? É parente, olha que amor, que cuidado. Querido, eu não vou discutir o critério que Deus usa para agir e para trabalhar. E é evidente que na minha vida é de um jeito, na sua de outro jeito. E no caso de Abraão, a promessa só se cumpriria se Abraão fizesse a parte dele.
Deus apareceu para ele e disse, olha, sai-te dessa terra, sai-te da casa do teu pai, do meio da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Eu vou te abençoar, eu vou te prosperar, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Mas qual era a condição? A parte de todos os seus parentes. Mas por que Deus fez isso? Critério de Deus. E eu não vou discutir os critérios de Deus. Deus é Deus. Ele faz o que quer, do jeito que quer e da maneira que quer. Deus estava cumprindo com a parte dele na sua totalidade. Mas no que diz respeito a Abrão, ainda havia um parente com ele. E talvez em alguns momentos Deus já havia tocado no coração para ele tomar a decisão e isso não acontecia. Precisou os seus trabalhadores, os seus servos, entrar em contenda, em disputas e em conflito, para ele entender que era o momento do seu parente, o seu sobrinho ir embora. Querido, às vezes você está no meio que Deus não quer que você esteja lá. Às vezes você está fazendo coisas hoje que Deus não quer que você faça. E Deus já tocou no teu coração de diversas maneiras. Não espere chegar ao pior. No caso de Abrão e Ló, precisou haver um conflito entre os servos, entre os trabalhadores, para Abrão enxergar que era o momento de cada um ir para o seu lado. Não era uma questão de desamor, era uma questão de cumprir com parte da promessa de Deus. Era esta a condição. E eu não vou discutir as condições que Deus coloca sobre mim. É eu e Deus, é você e Deus. Talvez Deus não cumpriu com aquilo que ele prometeu lá atrás, porque você também negligenciou em alguma parte e você não está fazendo o que você deveria fazer. Às vezes Deus está dizendo, ore mais, me busque mais, estude mais, analise mais as escrituras, chega mais perto de mim e você não está fazendo isso. Querido, é interessante a maneira como que Deus nos fala. E hoje, existe várias maneiras de comunicarmos com as pessoas. E Deus, em toda a sua história, em toda a Bíblia, há maneiras diferentes de Deus relacionar e comunicar com o homem. Por exemplo, em Ezequiel, no capítulo 2, nós vemos Deus dizendo para Ezequiel, coloque-se de pé que eu falarei contigo. Mas por que tem que ser de pé? Bom, essa foi a condição que Deus colocou ali diante de Ezequiel. Por exemplo, Jeremias, no capítulo 18, Deus fala para Jeremias, vai à casa do oleiro e ali falarei contigo. Tá, mas por que não agora? Por que não aqui? Por que eu tenho que ir na casa do oleiro? Condição de Deus, irmãos. Não vamos discutir as condições que Deus vai usar para falar com você. Cada um é cada um. Quando Jeremias obedeceu e foi à casa do oleiro, durante todo esse percurso Deus estava em silêncio. Mas quando ele chegou ali, ele viu o oleiro trabalhando com aquele vaso, o vaso na sua mão e todo o cuidado, o vaso se quebrou. E o oleiro pegou de novo e refez aquele vaso e fez um vaso bonito. E Deus vira então para Jeremias e diz, olha, eu não tenho poder de fazer com o povo, fazer com a nação o que esse oleiro fez com o vaso? A nação estava em pecado, toda destruída. E Deus queria restaurar a nação e queria mostrar para Jeremias que para ele era fácil. Assim como o oleiro estava trabalhando e refez um vaso que era um barro feio, talvez um barro até meio que fedido, ele pegou aquele barro ali e fez algo bonito, um vaso precioso. Era assim que Deus queria fazer com o povo e trouxe essa mensagem é toda visual para o profeta. A comunicação, ela pode ser escrita, ela pode ser falada, ela pode ser auditiva, ela pode ser visual. No caso de Deus com Jeremias, foi visual. Eu não vou só falar, Jeremias, eu vou mostrar. No caso de Abraão, qual era a condição ali? Ô, Abraão, você tem que sair da sua terra. Você tem que sair da casa do seu pai. Você tem que sair do meio dos seus parentes. Querido, tem coisa que Deus quer falar com você e diz respeito apenas a você. Você não tem que dividir a bênção de Deus com mais ninguém. Isso não é egoísmo, isso é critério que Deus usa. É uma condição que Deus estabelece para poder te alcançar, te abençoar. Porque o que Ele tem para você é maior do que você imagina. O que Ele tem para fazer na tua vida não diz respeito apenas a você. É a você e todos aqueles a quem Deus permitir usar você para abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Espero poder ter te ajudado um pouco mais. Até o próximo vídeo. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua casa e a tua família poderosamente em nome de Jesus. Forte abraço, Deus os abençoe e fique na paz do eterno Deus.